Pois então, pessoal, vou fazer uns comentários de transcal, transferência de calor, para a gente se aproximar do fim da terminologia do volume 1. Transferência, que é isso? Transferência de calor. Na faculdade chama de transcal. Tem transcal 1, 2 e 3, que tu não aprende porcaria nenhuma, depois pode fazer mestrado e doutorado em transferência de calor. E tu vê, eu tenho uma aulinha, metade de uma aulinha para bater um papo contigo sobre isso. Tu tens que saber primeiro as três transformações, as três maneiras do calor fluir, né? Condução, convecção e radiação. Eu quero começar com condução. Se nós fôssemos pegar uma barra metálica, ali estão os átomos, né, todos vibrando, cada átomo na sua regiãozinha vibrando, aí tem o vizinho ali vibrando também, e assim vai, átomos vibrantes, todos conectados aqui na barra. É uma barra sólida, né? Se eu pegar um vergalhão sólido desse e for tentar torcer ele até aceita, mas depois que eu solto ele volta para o lugar, mostrando que esses átomos estão todos vibrantes, mas de mãozinhas dadas, vibrando agarradinhos, mantendo o formato. Eu vou lá e boto fogo aqui nessa região. Vou botar uma velinha ali, uma artista, um plástico. O que vai acontecer com esses átomos que estão em contato com o fogo? Já que temperatura mede o grau de agitação das moléculas, né? Quando a temperatura aqui começar a aumentar, significa que aqueles átomos estavam vibrando menos e vão começar a vibrar mais. Porém, como eu acabei de falar, nesse material sólido, esses átomos estão agarrados. Se um deles começa a vibrar mais, o cara do lado vibra mais, que vibra mais um vizinho e vibra mais o outro, e assim vai. O calor vai sendo transmitido de átomo para átomo. Combustão ocorre principalmente, não é somente, hein? Principalmente nos sólidos. Como é que vai ocorrer no líquido, professor? Ué, no líquido as moléculas estão deslizando umas para as outras, mas estão vibrando. Não é pelo fato delas não estarem agarradas que uma molécula mais vibrante não pode espancar do lado ali e fazer ela vibrar também. Certo? Só porque elas estão deslizando. Então não é somente, hein? É principalmente nos sólidos. E o calor é transmitido de átomo para átomo. Devido à agitação térmica, como eu acabei de demonstrar. Já um outro processo totalmente distinto da condução, eu vou mostrar a forma da condução daqui a pouco, tá, gente? No nossa região do país é muito raro eles cobrarem a condução. Mas eu já vi a UFSC cobrando, eu já vi Santa Maria cobrando. Por isso eu vou colocar a lei de Fourier, que não aparece em todos os materiais do Sul aqui. Alguns acabam não trazendo a lei de Fourier. Daqui a pouco eu já mostro ela. Sim. Condução, depois vem a convecção. A convecção é uma transmissão de calor totalmente distinta da condução. Primeiro que ela ocorre somente nos fluidos. Somente nos gases e líquidos ou fluidos. Por quê? Por que o condicionador de ar mesmo é colocado na parte superior? Porque o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Como o objetivo daquele aparelho é resfriar o ar, o objetivo dele é pegar o ar quente, que foi aquecido pelos nossos corpos ou pelo sol, resfriá-lo e jogar de novo para que ele preencha a sala. Eu jamais vou me esquecer, uma vez eu fiz a cagada de me matricular numa aula grátis de italiano que ia ter lá em Florianópolis. O consulado estava pagando aula de italiano, pô, de graça, tem gestão na testa, né? Matriculei. Final do verão, as aulas começaram. Entupido de gente, óbvio, de graça, tinha mais brasileiros lá. E aí, percebi que o gênio que instalou o ar-condicionado na sala de aula, colocou no chão o ar-condicionado. Meu querido, depois de meia hora de aula, a vontade era tirar a roupa e deitar no chão. Porque ficava aquela camada de ar super gelado, o pé congelado, e do joelho
joelho para cima, pingando, suando, vermelho, aquela aula italiana rolando, ninguém entendia nada do calor. Por que isso acontece? Porque se eu boto o aparelho no chão, ele vai pegar o ar quente ou o ar frio, que já está embaixo, vai esfriar mais ainda e vai jogar aquela camada de ar no chão, que não vai subir por nada nesse mundo, porque o que sobe é o ar quente. É só lembrar da festa junina, do balão de ar quente. Então tu vê, cara, ficava uma camada de ar bem gelado embaixo e a galera pingando, suando em bicas, né, do joelho para cima. Se fosse para aquecer o ambiente, o aparelho estaria no lugar adequado, porque ele pegaria o ar frio que está embaixo, aqueceria o ar e mesmo jogando o ar quente na parte de baixo, ele trataria de subir preenchendo a sala de aula. Por isso, se o objetivo é refrigerar o ar, o aparelho que faz isso tem que estar na parte mais alta de preferência. Isso em função da convecção, isso em função do ar quente tender a subir e o ar frio tender a descer. Ocorre somente em gases líquidos porque tem a ver com a movimentação das camadas quentes e frias. Mas o que é que faz o calor fluir? O calor é transferido pelo movimento de massa. Ocorre somente nos gases líquidos, o calor é transferido pelo movimento de massa. Tem que ter movimentação. Ou seja, ó, tá ficando geladinho aqui. Como é que aqui também fica geladinho se é de lá que está ocorrendo a mudança? O ar frio que é jogado pelo aparelho, ele vem descendo e preenchendo o chão. O ar quente, empurrado pela presença do ar frio que chegou, sobe. Esse ar frio que sobe acaba atingindo o teto, não tem mais para onde subir. Mas chega uma nova camada de ar frio, ocupando um lugar de mais ar quente, que sobe. Esse ar quente não tem como atravessar o teto. Então ele fica sendo empurrado pelo ar frio, pelo ar quente que está subindo, o ar frio preenchendo o chão. Essa nuvem de ar quente não tem para onde fugir, ela acaba sendo empurrada para cima do aparelho. Quando o aparelho suga esse ar que aqueceu e subiu, ele esfria e joga o ar frio. E esse ar frio mais uma vez desce, ocupando o lugar de um ar mais aquecido que volta a subir. Então eu tenho certeza que nessa sala de aula agora, se eu tivesse aparelhos precisos para medir o fluxo de ar, eu perceberia que na parte superior tem ar aquecido indo para lá, e na parte inferior tem ar frio vindo mais aqui por baixo. Claro que o ventilador do aparelho pode ajudar ou atrapalhar esse fluxo de ar. Para que esse fluxo de ar se mantivesse, o bacana é o aparelho injetar o ar frio para baixo mesmo. Se ele injetar o ar frio para cima, ele vai atrapalhar o fluxo de ar que tem aqui. O que pode, né, fazer com que as temperaturas, né, sejam um pouco diferentes ao longo da sala. Mas é obrigatório que haja movimento de massa. E por que essa massa se movimenta? Devido às diferenças de densidade. O movimento ocorre devido a diferentes densidades. O que vai explicar o fato de os materiais mais densos afundarem nos materiais menos densos é o teorema de Stevin, né, o empuxo, que nós estudaremos futuramente. O empuxo é a forma prática de calcular e o teorema de Stevin é que vai explicar de fato a convecção futuramente. Convecção nós não trabalharemos com fórmulas. Elas são altamente complexas. Na engenharia, tu não imagina o trabalho que é calcular dimensionar um radiador de carro. A gente acaba fazendo empiricamente no laboratório, porque matematicamente é muito difícil. Dá para acreditar? Em 2015, o engenheiro, na hora de calcular a troca de calor de um radiador de carro, ele até faz matematicamente, mas o erro é grande. A gente sempre faz um modelo no laboratório do radiador e testa ele empiricamente na prática. Por isso, no ensino médio, convecção não vai ter matemática, só teoria. A maneira do calor fluir mais divertida, ao meu ver ainda, é a radiação ou irradiação. Terceira e última maneira do calor fluir. Radiação ou sinônimo irradiação. Como eu havia falado, a convecção, embora ela possa ocorrer em sólido, em líquidos e gases, ela é
pode ocorrer nos sólidos. Já a radiação, ela é capaz de ocorrer em sólidos, ela ocorre em líquidos, ela ocorre em gases e, inclusive, no nada, no vácuo. Mesmo na ausência de matéria, a radiação ocorre. O calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Agora um perigo aqui, hein, cara? É legal que tu saiba todas as 7 radiações eletromagnéticas clássicas que aparecem no vestibular. E é legal que tu saiba elas em ordem crescente de frequência, para ter uma certa organização na tua mente e tu matar um monte de questão de ondulatória. Tu vê, a minha sorte é que eu acordo com a televisão ligando. Ondas de rádio me despertam. E logo depois que eu acordo, eu vou pro forno de micro-ondas esquentar meu café. Então tu vê, eu acabo acordando e usando as radiações eletromagnéticas na ordem que elas aparecem. Primeiro ondas de rádio, depois micro-ondas. Certo? Depois tens que lembrar que tem uma radiação que tudo emite o tempo inteiro. Basta que esteja com a temperatura acima do zero absoluto. É o infravermelho. A parede emite infravermelho, tu emite infravermelho. E com a câmera de visão noturna eu consigo identificar vocês mesmo sem luz aqui, né? Porque a parede estando mais fria emite menos infravermelho que vocês que estão mais aquecidos. E aí pela diferença de infravermelho emitido, eu consigo gerar imagens visíveis, né? A partir dos aparelhos de visão noturna, que medem o infravermelho emitido pelos corpos. Depois do infravermelho vem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, as cores, a luz. Depois do infravermelho vem a luz, que começa com vermelho e termina com violeta. Por isso que depois da luz vem o ultravioleta. Finalmente raios X para analisar se os dentes estão bons, se o pulmão está bom, se quebrou. E finalmente se der zebra, aparecer um tumorzinho, a gente vai ter que bombardear com raios gama, radioterapia, certo? Para ver se a gente destrói o tumor e não a pessoa e salva ela do câncer, certo? Então seria legal, cara, tu lembrar que começa com ondas de rádio, menor frequência, aumenta um pouquinho a frequência. Micro-ondas, aumentou mais um pouquinho a frequência. Infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. A maior frequência das radiações eletromagnéticas, raios gama. As 7 radiações eletromagnéticas clássicas. Dessas 7, quem é que transmite calor de verdade, energia térmica? O infravermelho, que tem um apelido de ondas de calor. Infravermelho. E um pouquinho também o ultravioleta. Um pouquinho de radiação térmica. Mas o nome ninja aí é o infravermelho. Radiação infravermelha ou infravermelho, sem problema. Só para teres uma noção, 70% da radiação emitida pelo Sol chega na Terra através de infravermelho. 70%. 10% na forma de ultravioleta. Já forneceu 80%. Os outros 20% da radiação oriunda do Sol que atinge a Terra vem na forma de outras radiações. Ondas de calor. O apelido da radiação infravermelha é ondas de calor. Ô professor, e o micro-ondas, cara? Minha água ficou super aquecida hoje de manhã, chegou a ferver e ela recebeu micro-ondas. Cuidado! As micro-ondas, elas não saem sacudindo o ambiente por onde elas passam, já fazendo a coisa aquecer. Se tu pega infravermelho, próximo de uma fogueira, por exemplo, né, no inverno faz aquela fogueirona, tu chega próximo da fogueira, tu sente uma coisa batendo na tua pele. Aquilo é infravermelho. Qualquer coisa que tu bote ali vai receber essa agitação térmica e vai começar a vibrar mais. O infravermelho são ondas de calor, ela já passa fazendo a molécula se agitar. Micro-ondas não, tá? A prova disso é que o Wi-Fi da tua casa é micro-ondas. A Wi-Fi da tua casa, ela entope a tua casa em micro-ondas e vocês na tua casa não esquentam. Porra, desliga o Wi-Fi que tá muito quente. Não tem essa. Ou seja, o aparelho de micro-ondas de vocês, ele faz a radiação eletromagnética vibrar numa frequência tal
que é a mesma frequência de agitação da molécula da água. Aí a molécula de água começa a girar que nem uma maluca dentro do alimento e por atrito ela faz o alimento aquecer. Então tu vê, quando eu aqueço alguma coisa por micro-ondas, não é que está vindo já o calor na forma da radiação. O calor é gerado depois que a molécula começa a rodopiar dentro do alimento. Eu não sei se tu sabe como é que surgiu o micro-ondas. Era uma máquina de guerra. Era uma câmera de visão noturna para tanque de guerra. Todo mundo usa infravermelho para visão noturna. Ou seja, se tu quer ficar oculto na guerra escura, né, à noite, tu tem uma câmera infravermelha, certo? O cara que quiser fazer isso, ele vai iluminar o ambiente com uma radiação infravermelha, que não é visível ao olho humano, e usa uma câmera para captar essa radiação refletida nos objetos e compõe uma imagem. Só que se o inimigo do outro tanque de guerra tiver uma câmera dessa, ele vai captar essa tua luz infravermelha e vai te ver também. Aí os caras pensaram, pô, o ideal era a gente usar uma outra radiação eletromagnética que não seja infravermelho, aí vai ficar oculto dos caras. O sujeito pensou, vou usar radiação micro-ondas. Aí ele fez a câmera de luz, né, uma lâmpada de micro-ondas para iluminar o ambiente com micro-ondas. A micro-onda era refletida nos objetos e era captada por uma câmera de micro-ondas. Ele estava testando já, o equipamento está funcionando. Hoje já existe esse equipamento. Muitos tanques de guerra têm visão noturna por micro-ondas, não por infravermelho. Aí o cara terminou praticamente o serviço dele, estava só fazendo um teste, mandou um técnico ir lá verificar o equipamento e foi para frente do tanque. Desligou a luz da sala e ficou lá, ei, tá me vendo? Tudo ok? Beleza? Pô, show, hein, cara, tá funcionando o nosso equipamento, vamos lanchar. O cara pegou a barra de chocolate do bolso, foi comer a barra de chocolate e a barra estava derretida. Ah, que azar, né? A pessoa normal falaria, ah, que azar, derreteu a minha barra de chocolate. Ele não, ele era engenheiro, cientista, não acredita em coisas do além. Ele olhou, pô, essa barra não era para estar derretida, tá gelado pra caramba hoje, que merda é essa? Por que derreteu essa barra de chocolate? Voltou pro laboratório e verificava que quando ligava o aparelho de visão noturna dele, a barra de chocolate derretia. Caramba, aquela câmera de visão noturna está esquentando meu chocolate, que merda é essa? Por que está esquentando o chocolate? Ele fez um teste com várias frequências diferentes de micro-ondas e percebeu que tinha uma frequência específica que o chocolate derretia, nas outras não. Ele, que merda é essa? Tem uma frequência de micro-ondas que faz meu chocolate derreter, as outras não. Cálculos posteriores mostraram que a frequência com que ele conseguia derreter o chocolate era a mesma frequência de agitação da H2O, da molécula de água. A molécula de água ela vibra. A molécula de água dentro do corpo está vibrando, o tempo inteiro vibrando, a matéria vibrando. E esse saculejar da molécula de água tem uma certa frequência. Quando eu jogo uma radiação eletromagnética com a mesma frequência, entra em ressonância. E aí a molécula de água fica bem doidona. Ela recebe a radiação, ela começa a rodopiar dentro dela. E aí, por atrito, ela acaba aquecendo o alimento. Então é correto afirmar que no aparelho de micro-ondas o alimento é aquecido de dentro para fora. Mas cuidado, quando eu falo que ele é aquecido de dentro para fora, não quer dizer que primeiro é o miolinho que vai aquecer e depois vai aquecer a beiradinha. Não. Eu quero dizer que a molécula começa a vibrar e começa a aquecer a vizinhança. A molécula de água começa a vibrar e começa a aquecer a vizinhança, que nem sempre é água. Resumindo, coisas anidras não são aquecíveis por micro-ondas. O aparelho de micro-ondas da tua casa, certo? Se tu colocar uma coisa que é totalmente sem água, sem H2O, deixa meia hora no micro-ondas, não vai aquecer. Beleza? Legal, então falamos rapidamente sobre ressonância, que vai ser falado depois, e falamos que a micro-ondas não é uma onda de calor, ela não carrega calor consigo. Ela pode gerar aquecimento, mas ela não carrega calor. Legal. Muito doido, né? A minha mãe acha até hoje que o micro-ondas é uma máquina de guerra. Ela acha que gera, né? Ligou o micro-ondas, tem que se afastar. O micro-ondas, gente, ele é perigoso, tá? Se tu ficar olhando a pipoca estourar de perto, como tem água na tua retina, uma camadinha, uma película de água, certo? Lágrima, na verdade, que contém água, pode ir cozinhando a tua retina com o passar dos anos. Mas tu vai ter que assistir anos de pipoca estourando com a cara no micro-ondas, certo? Se teu filho gosta de ver essa situação, tu, né, dá uma atenção para ele, né, afasta um pouquinho. Mas não é um reator atômico aquilo, tá? Desligou da tomada, o micro-ondas pode comer o aparelho, não vai acontecer nada. Certo? Não é inerte. A galera acha, ah não, pô, é micro-ondas, não tem alguma coisa radioativa lá dentro. Não tem. É que nem aparelho de raio-x. Tirou da tomada, tu pode lamber o aparelho, não acontece nada, pode comer as partes dele, certo? Não vai acontecer nada contigo. Diferente do aparelho de radioterapia, que aí tem que ter césio, tem que ter plutônio, tem que ter material radioativo lá dentro para a coisa funcionar. Raio-x, assim como micro-ondas, tirou da tomada,
tá salvo, não tem problema. Beleza? Mas tu sabia que tem pesquisas que demonstram que quem come comida de micro-ondas adoece mais do que quem come comida de fogão? Quando eu escutei isso, eu fiquei apavorado. Eu só como comida que esse micro-ondas, estou fodido, vou morrer com câncer amanhã. E aí, depois parei para pensar, né? Eu sempre fui relativamente crítico com algumas coisas. Depois eu parei para pensar e fiquei calmo. Vi que não tinha nada a ver. Porque quando eu li a reportagem, caramba, né, fiquei preocupado, mas depois eu comecei a pensar, peraí. Micro-ondas é uma radiação não ionizante. A radiação ionizante começa no ultravioleta. Então acima de ultravioleta em diante tem que se preocupar com a radiação. Antes disso ela é relativamente segura, como a micro-ondas. Aí eu pensei, não, peraí, cara, o cara que come comida de micro-ondas, ele não come a mesma comida do cara que come comida de fogão. Concorda comigo? E é isso que faz mal, o tipo de comida que tu aquece no micro-ondas, não a radiação do micro-ondas que vai te causar mal, certo? Então tu vê, às vezes a gente vê uma reportagem, né, e tem que pensar no sentido que ela faz. A pesquisa só deixava claro que as pessoas que usam micro-ondas ficavam mais doentes do que as pessoas que não usam micro-ondas. E podia nos fazer acreditar que era o micro-ondas o causador disso. Mas outras pesquisas demonstraram que na verdade é o tipo de comida que tu come. Né? Vinda do micro-ondas, geralmente aquelas comida congelada de quinta categoria, cheia de sódio, cheia de gordura trans, certo? Então o tipo de comida que tu come é que é indispensável para estar ou não saudável, tá? Pode continuar usando o aparelho que ele é seguro, ele não vai te matar o aparelho. Agora, se ficar comendo lasanha da Sadia, vai dar merda, meu querido, tá? Vai dar merda, é só esperar. Todo dia lasanha da Sadia, espera um ano e faz triglicerídeo pra tu ver. Vai dar sódio lá na puta que pariu, vai estar infartando já. Toma cuidado, hein? Coma direito, meu querido. Vamos às fórmulas? Vamos às fórmulas? Pensa comigo, cara, ó. Eu peguei uma certa barra de algum material, uma barra circular, deixei uma das temperaturas maior que a outra temperatura da extremidade. TA é maior que TB. Da onde para onde o calor vai fluir? Do B para o A? O calor sempre flui da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Como é que eu poderia medir o fluxo de calor? Fluxo de calor. É mais ou menos como se mede velocidade. Velocidade é distância sobre tempo, né? Fluxo de calor é a quantidade de calor que flui com o passar do tempo. Professor, isso aí não é a definição de potência? Pois é, tem a mesma unidade de potência, né? Energia com o passar do tempo. Pode ser até medida em watts, sem problema nenhum, mas é uma grandeza física diferente. Joules por segundo, que é o watt. Mas tu vê, isso aqui é uma definição. Isso aqui é uma definição que se mostrou adequada para medir o fluxo de calor, ver quanto de calor atravessou e ver quanto tempo. Tzinho é tempo, variação do tempo. Tzão é temperatura. Beleza? O objetivo nosso aqui não é só saber quanto, não é medir o fluxo de calor, é saber do que interfere esse fluxo de calor. A gente vai chamar essa ideia de lei de Fourier. Lei de Fourier. Peraí, gente, olha só. Essa barra que conecta a região quente e a região fria, ela tem uma certa área. Ela tem uma certa área A, área da seção que a gente chama. Tem um certo comprimento L. L é o comprimento. Em inglês, length. E é feito de um certo material, né? Essa barra é feita de um certo material. Primeiro, o que vocês acham? A barra sendo maior, mais comprida, vai ser mais fácil ou mais difícil para o calor atravessá-la? É intuitivo, né? Se a parede quente e a parede fria estão próximas uma da outra, conectadas por algum material, para o calor sair da parede quente e chegar na parede fria é uma pequena distância, fácil de fluir. Porém,
Se uma parede está a 1 km de distância da outra, se a região quente está a 1 km de distância da região fria, vai ser maior a distância para o calor fluir. Por isso que a gente consegue intuir que o comprimento é inversamente proporcional ao fluxo de calor. E por isso ele vai na parte de baixo da fórmula. E aí, o que tu acha? A área da seção, imagina que essa parede está quente e essa parede está fria. E eu conectei com uma barra circular a parede quente com a parede fria. A espessura dessa barra que conecta a região quente da região fria, aumentando essa área de contato, aumenta ou diminui o fluxo de calor? Tu pode pensar, cara, que o fluxo de calor por condução é um átomo sacudindo o outro. Imagina uma fila indiana de átomos aqui. Um átomo, depois outro átomo, depois outro átomo, um agarrado no outro. Um faz o outro vibrar, passa a vibração para o cara da frente, aí vibra, passa a vibração para o cara da frente e assim vai. Tu concorda que se eu aumentar o número de filas indianas de átomos, vai ter mais agentes transportadores de calor? Por isso que quanto maior a área da seção que conecta a região quente e a região fria, maior o fluxo de calor. A área é diretamente proporcional ao fluxo de calor. Claro que se a variação de temperatura é pequena, o fluxo de calor é pequeno. Se a diferença entre as temperaturas é grande, o fluxo de calor é grande. A variação de temperatura é que é o motor do fluxo de calor. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. E será que o material interfere? Me dá exemplo de material que é bom condutor de calor. O cobre, os metais de maneira geral, o alumínio, o campeão mundial. O cara que mais transmite calor de todos. O ouro seria uma boa opção, mas ainda não é o maior. A prata é o cara com maior coeficiente de condutibilidade térmica. A prata é campeã mundial de transmissão de calor. A influência do material nós vamos representar pelo K, que nós vamos chamar de coeficiente de condutibilidade térmica. Essa é a famosa lei de Fourier. Ela é até intuitiva se for pensar. Fluxo de calor eu já defini para vocês. Só vou dar nome para os outros então. Área da seção. Área da seção transversal. Área da seção transversal. O L eu já falei que era comprimento. Delta T não precisa nem falar, né? Só vou botar aqui por desencargo de consciência, para não achar que é tempo. Variação de temperatura. E cuidado, em delta Tzinho, variação do tempo. Tem materiais, inclusive, que usa delta teta, para não confundir o Tzinho com o tesão. Delta teta, alguns materiais usam. Só faltou falar quem é o K. Coeficiente de transferência de calor, ou coeficiente de condutibilidade térmica. Coeficiente de condutibilidade térmica. Me dá exemplos de materiais que têm baixo K. Caras que são isolantes térmicos. Isopor é uma boa. Isopor, o gelo, né? Nós comentamos agora há pouco que o gelo é um bom isolante térmico. O ar é um ótimo isolante térmico, desde que esteja parado, porque aí não existe a convecção. Por isso que as roupas de inverno geralmente são bem cheionas, né? E bem fofinhas, para poder ficar com bastante ar parado, acumulado. E aí ele funciona como um bom isolante térmico. Lei de Fourier. Então tu vê, eu vi recentemente, estava fazendo uma lista de exercícios para vocês, deve chegar logo aí para vocês. Eu vi uma questãozinha que envolvia a lei de Fourier de Santa Maria. Acredito que alguns de vocês arrisquem Santa Maria, né? Então não custa dar uma olhada nisso. A UFSC geralmente quando cobra isso, não cobra cálculo, cobra mais a teoria. Saber o que é diretamente, o que é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Já vi questão exigir as duas coisas. Ó. Exigir o cálculo pela lei de Fourier e depois substituir aqui, deu tempo, pede quanto calor perdeu por condução. Convecção não vai ter cálculo porque é extremamente complexo, mesmo por curso superior, é bem delicado de calcular, então não vai haver cálculo para isso. Agora, a radiação, eles podem te cobrar a radiação do corpo negro. Radiação ou irradiação do corpo negro.
Isso aqui nós vamos amadurecer futuramente depois, tá? É um primeiro contato só que eu estou te passando. Nós sabemos, né, da ótica, nós estudaremos depois com mais calma, nós sabemos que branco é a mistura de todas as cores. Lembra disso? O Newton já tinha percebido isso, né? Então aquela brincadeirinha do fundamental, de pegar um disquinho lá de vinil, pinta várias cores do arco-íris nesse disco, bota para girar na vitrola, o disco que era colorido fica esbranquiçado na tua frente. Clássico pra caramba. Resumindo, quando no meu olho chega muitas frequências de luz ao mesmo tempo, vermelho, amarelo, verde, tudo junto, meu cérebro confuso fala branco. Branco, na verdade, não é uma cor, né? É uma mistura de todas as cores. Já quando eu olho para o objeto e vejo ele escuro, preto, negro, meu cérebro está me dizendo, ó, não está vindo luz daquela região. Já que não está vindo luz daquela região, já que a luz está sendo absorvida, então a gente enxerga preto. A cor negra, a cor escura, é a ausência de luz vindo daquela região. A cor branca é a mistura de luzes vindo daquela região, de diferentes cores. Aí o cara botou um corpo preto e um corpo branco no sol, passou alguns minutos, botou a mão, logo percebeu que o corpo preto estava mais quente. Confirmando, na verdade, que não é só a luz visível que o corpo negro absorve, ele também absorve outras radiações eletromagnéticas, como infra, vermelho, como ultra, violeta. Aí os caras começaram a perceber, poxa, corpo negro são bons absorvedores de calor. O corpo negro, mas aí, cara, quando o físico percebe isso, ele viaja. Ele vai lá e pensa assim, qual será o corpo que mais absorve calor no universo? Aí ele pensa, deve ser o corpo que é perfeitamente negro. Negro de verdade, porque as blusas escuras de vocês, se tu vai numa luz negra de boate, vai ficar cheio de coisinha branquinha, né? Cheio de pontinhos branquinhos, de impurezas que não são absolutamente escuras. E aí então a galera viajou na maionese e criou a ideia de corpo negro. Corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação que o atinge. Mas imagine então que exista esse corpo negro, que absorve toda a radiação que o atinge. Se ele absorve radiação, qual é a consequência para a temperatura dele? Se ele absorve calor? Aumentar, né? Então se existe um corpo negro, ele absorve, e é obrigado a aumentar a temperatura pela lei da conservação de energia. Chega uma hora que se esse corpo só absorve, a temperatura dele tende ao infinito. Aí os caras viajando na maionese perceberam que se existe um corpo negro que é o melhor absorvedor de energia, ele automaticamente, para a temperatura dele não ir ao infinito, ele também tem que emitir pra caramba. Por isso que o corpo negro é o melhor absorvedor, mas também é o melhor emissor de calor. Então é importante saber disso. Corpo negro na física é uma ideia, que nem fato, não existe na prática. Mas é uma ideia fundamental para responder um monte de questão. Corpo negro é o corpo que absorve toda a radiação que o atinge. Mas logo em seguida ele vai ter que emitir essa radiação, senão ele tende ao infinito a temperatura dele. Aí depois, com o avanço da teoria, eles perceberam que além de ser o melhor absorvedor de calor, ele também é o melhor emissor de radiação que existe. Por isso que eu vou te mostrar um cálculo da radiação emitida por um corpo negro. A quantidade de calor que um corpo negro emite é calculada pela seguinte equação. Cara, é a única vez na física que tu vai ter a chance de pegar algo elevado à quarta potência. É a única fórmula que eu me recordo do ensino médio que a gente usa elevado à quarta potência. Olha que assustador o que eu estou te dizendo. Quantas vezes vai aumentar o fluxo de calor quando eu dobro a temperatura em Kelvin para um corpo negro? Vamos ver? Dobrou, né? Dobrou o tesão, eu vou ter que fazer esse valor vezes ele, vezes ele, vezes ele, 4 vezes eu vou ter que multiplicar ele próprio para descobrir quantas vezes aumenta o fluxo de calor. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16 vezes mais radiação, cara. Quando eu dobro a temperatura de um corpo em Kelvin, aumenta em 16 vezes a radiação emitida. Assustador. Triplica a temperatura. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81 vezes mais radiação. Jezebel. Podemos dizer que o fluxo, a radiação emitida por um corpo é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta elevada à quarta potência.
Aquela letrinha ali é a constante de Stephen Boltzmann. Constante. PH esse Stephen. Stephen Boltzmann. Constantezinha, obviamente será fornecida em momentos oportunos. Muito raro de cobrarem esse cálculo, tá? Mas muito comum de cobrar a ideia da temperatura elevada à quarta potência e de saber que os corpos negros são os melhores emissores e melhores absorvedores de radiação. O corpo negro representa o emissor e radiador ideal. Ou seja, só existe no mundo das ideias esse corpo. Os homens já detectaram uma lua de alguns dos planetas que eu não me recordo qual, os nossos planetinhas aqui próximo da gente, que é uma lua que quando a galera bota os telescópios apontando para lá, os satélites, eles percebem que não vem radiação nenhuma daquela região. É uma região, nunca se detectou no céu uma região tão escura, de onde vem tão pouca radiação. Eles ainda não sabem exatamente por que aquele corpo é tão negro, do ponto de vista da radiação. Então tu vê, né? Tem ainda corpos celestes aí que está investigando que a gente não sabe. Eles se parecem muito com o corpo negro idealizado pelos físicos. Aparentemente é uma lua toda coberta, né, de betume, material betuminoso, de carvão, mas eles não sabem ainda exatamente por que ela é tão boa absorvedora de radiação. Muito bem. O que mais? Eu acho, cara, que eu posso te passar uma tarefa ninja dessa parte. O outro professor está trabalhando aqui matérias com vocês, gente. Está na cinemática, né? Pelo movimento. Falou alguma coisa de vetores já com vocês? Já falou vetores. E ótica. Ele já chegou a falar alguma coisa de ótica? Deixa eu ver como é que foi a divisão que eu fiz com ele.